O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Notícia do domingo passado, dia 19 de maio. Ucrânia acusa a Rússia de deixar 11 civis mortos em Kharkiv. Pois é, tivemos um ataque num resort, tá, à beira de um lago. Lembrando que Kharkiv, ou Kharkov para os russos, é a segunda maior cidade da Ucrânia. Né? É uma cidade que em 2014 nós tivemos diversos protestos pró-Rússia, né, nessa cidade, uma cidade que tem uma população russófona, né, bastante grande, pelo menos falando até aquele momento, até 2014, né, depois da anexação russa da Crimeia e do conflito na Bacia do Don, né, obviamente a situação muda, né, e tivemos esse ataque que atingiu inclusive esse resort na beira de um lago, tá, e deixou no total pelo menos 11 pessoas mortas e dezenas de pessoas feridas. Tá? Em algumas outras notícias sobre a guerra na Ucrânia, o governo sueco anunciou que vai fornecer ajuda militar para a Ucrânia no valor de 25 bilhões de coroas suecas por ano nos próximos 3 anos. Isso vai dar, então, mais ou menos 7 bilhões de dólares pelos próximos 3 anos em ajuda militar sueca. Tá? Essa semana, nós tivemos a concretização de um acordo mediado pelo Catar em que 6 meninos, tá, entre 6 e 17 anos de idade, foram devolvidos para suas famílias ucranianas. Tá? Eles estavam sob custódia da Rússia. E aí tem uma questão muito interessante. Quem estava no evento do anúncio desse acordo é a comissária russa para os direitos das crianças, a Maria Lvova-Belova. Junto com o Putin, tem um mandado de prisão contra ela pelo Tribunal Penal Internacional, pelo ato de deportação ilegal de crianças. Né? Lembrando que você tem uma denúncia, uma acusação feita pela Ucrânia de que 20 mil menores de idade ucranianos foram raptados de suas famílias e foram levados ou para campos que são basicamente escolas misturadas com prisões, ou então estariam sendo enviados para serem criados por famílias russas. Né? Essa é a denúncia ucraniana. O TPI considerou que pelo menos parte dessas denúncias é sim crível, tem sim evidências, tá? Então não é apenas uma questão de narrativa, de retórica, e emitiu um mandado de prisão. Então agora esses 6 meninos que estavam sob custódia russa, por que eles estavam sob essa custódia russa? Eles foram raptados? Não sei, não estou acusando, estou especulando. As famílias deles morreram, enfim, eles foram sequestrados, enviados para outras famílias, mas tivemos o anúncio desse acordo em que esses 6 meninos foram retornados para as suas famílias, tá? E com a presença dessa comissária no Catar, que tem um mandado de prisão emitido pelo TPI. Essa semana, a Rússia iniciou um novo exercício militar, né, inclusive testando um novo modelo de míssil hipersônico, tá? E que, por sua vez, foi, digamos assim, rebatido pela França, já que ontem a França realizou o primeiro teste do seu ASMPA, né? Que é um míssil de cruzeiro supersônico, não é hipersônico, mas é um míssil de cruzeiro que foi atualizado, tá, com novos sistemas de orientação e tudo mais.
Falando em mísseis hipersônicos, meu caro Matias, outro cientista russo foi condenado a 14 anos de prisão por supostamente ter vendido segredos do programa de mísseis. No caso, estamos falando do físico Anatoly Maslov, de 77 anos de idade. Ele tem 77 anos de idade e foi condenado a 14 anos de prisão numa colônia penal. Assim, não sei o que esperam de trabalhos forçados. Não sei o que espero de trabalhos forçados de um senhor de 77 anos, né? Mas tudo bem. E falando em prisão, temos uma notícia de hoje, né? Quinta-feira, dia 23, que o vice-chefe do Estado-Maior do Exército Russo, o Vadim Chamarin, foi preso também, acusado de aceitar um suborno, né, de acordo com os meios de comunicação oficiais da Rússia, né? E pensando em militares do alto escalão, essa é a 4ª prisão em um mês, né? Já que em 23 de abril foi detido o vice-ministro da Defesa, o Timur Ivanov, depois o tenente-general Yuri Kuznetsov, chefe do pessoal do Ministério da Defesa, e em terceiro o major-general Ivan Popov, antigo comandante do 58º Exército Russo, né? O Chamarin, que era responsável desde 2020 pela supervisão do Corpo de Sinais do Exército. E uma última notícia russa, meu caro Matias. Nesse último dia 22, a Rússia lançou um satélite. A Rússia lançou um foguete que colocou diversos satélites em órbita. Um desses satélites é o Cosmos 2576. Tá? O Cosmos é um satélite de comunicação soviético que continuou sendo utilizado pela Rússia, é um padrão. Tá? Então, assim, é como se fosse o desenho é muito parecido desde os anos 70, porém o recheio e as antenas vão sendo adaptados. E por que isso é uma notícia? Porque os Estados Unidos estão afirmando que esse satélite tem demonstrado um comportamento anormal, tá? Então é um satélite mal comportado, e ele está na mesma órbita que satélites de comunicação dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos já estão, né, afirmando que poderia ser uma arma ou então um satélite espião. E, para a gente fechar essa nossa primeira notícia do Giro de Notícias, foram bastante coisas, né? Na Geórgia, a presidente do país, a Salomé Zurabishvili, a gente já falou dela aqui no programa um pouco, né? Ela nasceu aqui em Paris, né? Eu estou gravando o programa da França, de novo. Ela tinha nacionalidade francesa até 2018. Ela foi uma diplomata georgiana, embora nascida na França, né? Porque ela nasceu de uma família georgiana. E ela é a atual presidente da Geórgia e ela vetou a lei de agentes estrangeiros. Porém, o parlamento, muito provavelmente, vai derrubar o veto dela, já que o parlamento tem a maioria de 2/3 necessárias para isso. Também no último final de semana, 3 pessoas morrem em tentativa de golpe na República Democrática do Congo. Tivemos uma tentativa de golpe no Congo, liderada por um político chamado Christian Malanga, tá? Ele estava, inclusive, com uma farda e armado, acompanhado do seu filho, tá? Durante o golpe. O movimento dele é chamado Movimento Novo Zaire, né? Lembrando que Zaire era o nome da República Democrática do Congo até 1997, né? Sob a ditadura do Mobutu Sese Seko. E ele, nas imagens, tá? Vocês podem ler uma thread bastante completa sobre isso, tá? Pelo professor congolês na @Kambale, tá? @Kambale, Kambale, tá bom? Inclusive tá como fixado lá no perfil dele, já tem mais de 9.000 compartilhamentos e tudo mais. Mas, resumindo,
tá? A tentativa de golpe durou pouquíssimo tempo, tivemos 3 pessoas mortas e as imagens mostram 2 homens que muito provavelmente são cidadãos dos Estados Unidos, um deles inclusive tinha uma bandeira dos Estados Unidos na sua roupa militar, sendo presos e não se sabe o paradeiro dessas pessoas, tá? Desses potenciais cidadãos dos Estados Unidos. E, no caso, esse Christian Malanga, ele tem muitas ligações, segundo a thread, no exterior, né, com Israel. Né? Ele já fez, enfim, ele supostamente já se encontrou com pessoas de alto escalão em Israel, enfim, às vezes pode ser autopropaganda também. Né? Então, vamos ver, né, se temos algum impacto maior disso, porém a tentativa de golpe em si durou pouquíssimo tempo. E uma outra notícia envolvendo a África, meu caro Matias, a Lighthouse Reports, tá, ela reportou, com o perdão da redundância, nessa terça-feira, dia 21, algo que foi publicado pelos jornais Washington Post, El País, Le Monde e Folha de São Paulo, que Tunísia, Marrocos e Mauritânia estão usando dinheiro da União Europeia para enviar potenciais imigrantes e refugiados para o Saara. Então, assim, isso, primeiro, é mais um exemplo e totalmente congruente com algo que a gente já explicou, né, para os nossos ouvintes, que a Ursula von der Leyen, a União Europeia, tem liberado grana para esses governos, muitos deles governos autoritários, não porque eles são legais, não porque eles estão preocupados com crises humanitárias, mas é para falar, olha só, pega essa grana, impede essas pessoas, impede esses africanos aí, né, num linguajar bem tosco, né, de chegarem aqui na Europa. E estão fazendo exatamente isso, só que estão mandando eles para o outro lado, que é para o Saara, que é o maior deserto do mundo, o segundo maior deserto do mundo, né, não lembro agora, mas de qualquer jeito uma região inóspita, né, violando o direito dessas pessoas, né, muitas delas, né, podem ou irão sofrer, né? Olha, é o maior deserto quente da Terra, né? O senhor Google diz que a Antártida e o Ártico são os maiores desertos. Né? Então, o maior deserto quente. No caso, né? Eu fui ver, eu na verdade tinha pensado no deserto de Gobi, né, na China, se poderia ser maior ou não. Então nós temos, né, as pessoas sendo simplesmente enviadas para o meio do Saara com dinheiro da União Europeia. Notícia da segunda-feira passada, dia 20 de maio. Jacob Zuma não poderá disputar vaga no Parlamento Sul-Africano, de acordo com o tribunal do país. Isso, a Corte Constitucional da África do Sul, né, tá esse embate aí, já tem meses, né, determinou que o Jacob Zuma não vai poder disputar as eleições do próximo dia 29, pela condenação dele por desacato em 2021. Né? Vamos lembrar, em 2021 ele estava sendo investigado por corrupção e ele foi intimado a comparecer numa audiência, e ele não compareceu. E aí, por conta disso, ele foi condenado a 15 anos de prisão por desacato. Então, por conta dessa condenação por desacato, né, ele não poderá disputar as próximas eleições. Lembrando que ele não poderia disputar pelo Congresso Nacional Africano, que o expulsou, né, ele disputaria pelo Lança da Nação, né, que é um partido que usa o mesmo nome da alarmada do Congresso Nacional Africano durante o Apartheid, mas não tem a ligação direta, né, com essa alarmada. Tá? Lembrando que ele tem 82 anos de idade e afirma que tem sofrido perseguições, que essas acusações de corrupção, na verdade, são uma tentativa de perseguição. E a gente vai tentar trazer um convidado aqui para a gente falar depois das eleições sul-africanas, né, já que essas eleições prometem ser a mais complexa desde a democratização do país. Não é redemocratização, é democratização do país em 1994. Porque desde 1994 você tinha um Congresso Nacional Africano sempre como
basicamente a principal força de longe, né? Agora ele ainda é a principal força, porém os outros partidos, como o Partido Conservador à direita e os Economic Freedom Fighters à esquerda, têm crescido bastante. E o convidado é o famoso só falta assinar, viu, Felipe? Já entrei em contato, mas tem que bater o martelo do dia e horário que a gente vai gravar, mas já estamos aí, né, com esse convidado aí no pente. Quem pegou a referência acho que deu risada também. E ainda no continente africano, meu caro Matias, ainda sobre o continente africano, melhor dizendo, o presidente do Quênia, William Ruto, ele está nos Estados Unidos, tá? Nesse momento, se encontrou com o Joe Biden, tá? Se trata, inclusive, de uma visita de Estado, tá? Então ele foi recebido com todas as pompas, uma banda marcial do Quênia também foi, tá? Aos Estados Unidos, tá? A última vez, meu caro Matias, olha só, a última vez que um chefe de Estado africano teve uma visita de Estado nos Estados Unidos foi em 2008, quando Bush Filho recebeu o então presidente de Gana, tá? Então, tivemos aí essa visita com todas as pompas, inclusive para marcar o aniversário das relações entre Quênia e Estados Unidos. Vão assinar diversos acordos de cooperação nessa ocasião. Lembrando que o Quênia é um país muito importante em vários aspectos. Um deles é o agrícola, tá? O Quênia é uma potência agrícola na região. Segundo, Nairobi, no Quênia, é uma cidade muito importante para organizações internacionais. Nós temos uma sede da ONU lá, né? Então, assim, para muitas pessoas, o Quênia pode parecer uma coisa meio exótica, né? Meio fora do radar, porque não é tão presente assim no noticiário brasileiro e tudo mais. Mas é um país bastante importante na África, especialmente na costa oriental da África. Né? E tem a questão também, né, da influência, de tentar, né, combater a influência sino-russa na região, né? Também, muito, muito bem lembrado. E é um país vizinho, né? Perto de Somália e Moçambique, que são países que sofrem com terrorismo, né? Então nós vamos ter assinatura ali de vários acordos de cooperação agrícola, como eu mencionei, cooperação climática, e o Quênia vai ser nomeado como um Major Non-NATO Ally, ou seja, um aliado principal fora da OTAN. Né, o mesmo status que o Colômbia. Brasil adquiriu, por exemplo, durante o governo Bolsonaro. E esperava-se, né, que junto com essa visita já fosse anunciado o envio, tá, dos primeiros policiais quenianos para o Haiti. Porém, isso continua congelado. O que nós tivemos hoje, na verdade, foi uma operação dos Estados Unidos para liberar o aeroporto de Porto Príncipe, incluindo o uso de contractors, né, o bom e velho mercenário. Tá? Mas o anúncio, né, do envio das tropas, dos policiais quenianos para o Haiti, continua congelado. E fechando esse primeiro bloco, notícia da quarta-feira que passou, dia 22 de maio. Juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos exibiu o símbolo trumpista mais de uma vez. A residência, né, do juiz Samuel Alito, né, exibiu, né, estava lá na residência, né, a bandeira dos Estados Unidos de ponta cabeça, né? Lembrando que assim, a bandeira de ponta cabeça, né, invertida, ela é um símbolo internacional de emergência, de desastre, tá? E os trumpistas, depois da eleição do Biden,
começaram, né, alguns movimentos trumpistas começaram a usar a bandeira de ponta cabeça, né, como um símbolo de que, olha só, né, o país está sob emergência, né, o país está num desastre porque o Joe Biden não é o verdadeiro vencedor, né, a eleição foi fraudada, né, e tudo mais. E o New York Times noticiou que a casa desse juiz exibiu a bandeira de ponta cabeça várias vezes, a residência dele, assim como a sua casa de praia em Nova Jersey. Então, nós temos aí um sinal de que certamente vai gerar um debate, né, sobre, digamos assim, a imparcialidade dele. Ele é um juiz conservador, ele foi nomeado à corte pelo Bush Filho, tá, em 2005. Ele votou, por exemplo, contra o direito ao aborto na revisão do Roe versus Wade. E assim, uma coisa é ele ser um juiz conservador, outra coisa é ele ser um juiz partidário, né? E aí essa vai ser a discussão nos Estados Unidos. Peraí, ele pode exibir os símbolos, né, usados pela campanha do Trump, coisa assim, né? Além da bandeira de cabeça para baixo, ele também usou a bandeira do An Appeal to Heaven, né? Ou seja, um apelo aos céus, também conhecida como a bandeira do Pinheirinho, né? Que é um símbolo da guerra de independência dos Estados Unidos, né? Que também tem sido utilizado pelos trumpistas. Então vai dar toda uma discussão, embora eu acho que na prática não vai dar muita coisa, né? Porque o Clarence Thomas estava aí, né? Recebendo não sei o quê, viajando para não sei aonde, e não deu em nada. Então, provavelmente não vai dar em nada também. É a ditadura da Suprema Corte, Felipe. É o Big Alexander. E o governador do Texas, o Greg Abbott, concedeu, né, um indulto total ao ex-sargento do exército estadunidense, o Daniel Perry, que havia sido condenado a 25 anos de prisão por matar a tiros um manifestante do movimento Black Lives Matter em 2020, lá no contexto, né, dos protestos do George Floyd. E o atual governador do Texas citou, né, a lei de autodefesa do Estado, o Stand Your Ground, justificando, né, o indulto. Mas a gente sabe, né, o que está por trás, né, dessa questão do governador republicano do Texas. E em ano eleitoral. Pois é. E no caso, a vítima, o Garrett Foster, era um veterano da Força Aérea estadunidense e que recebeu um disparo, né, em Austin, na capital do Texas, em julho de 2020. Antes que alguém venha comentar alguma coisa, né, esse ano não tem eleição para governador. Tá, mas tem eleição federal, então assim, o discurso eleitoral, o eleitoreiro, melhor dizendo, continua presente. Bem, e antes de anunciarmos o nosso convidado do próximo bloco, o Felipe tem um recado para a nossa audiência. Pois é, Matias, que a Alura é a maior escola de tecnologia do país e está apoiando o Xadrez Herbal, os nossos ouvintes já sabem. O que eles não podem esquecer é que ouvinte do Xadrez Herbal tem 15% de desconto. A missão da Alura é te ensinar e te manter atualizado em tudo relacionado à tecnologia, seja programação, front-end, data science, inteligência artificial, design, inovação e gestão. Se você está pensando em aprofundar seus conhecimentos, fazer uma transição de carreira, a Alura tem diversos caminhos para você melhorar suas habilidades como profissional. Você cria networking, cria seu portfólio e você pode fazer seus cursos onde e quando quiser. Você só precisa de uma matrícula e aí você tem acesso a todas as formações que a Alura oferece e no link do Xadrez Herbal você tem 15% de desconto. Tá? alura.tv/xadrez herbal, 15% de desconto em todos os cursos, todas as formações, da onde você quiser, quando você quiser. Passemos agora para o segundo bloco do Giro de Notícias. Notícia da quarta-feira, dia 22 de maio. Sunak convoca eleições para julho no Reino Unido. Bem, as eleições elas tinham que ocorrer até janeiro de 2025, né?
muito provavelmente elas ocorreriam originalmente em novembro, dezembro, né, porque em janeiro é quando o mandato do atual parlamento acabaria. E o Rishi Sunak antecipou as eleições para o dia 4 de julho. E por que ele fez isso? Né, os nossos ouvintes já estão cientes. Porque nas últimas eleições locais, o Partido Conservador tomou uma paulada homérica, né? Ficando atrás até mesmo dos liberal-democratas. Perdeu prefeituras eleitas diretamente, né? Perdeu mais de uma dezena de cargos de comissário de polícia, perdeu um assento na Assembleia de Londres. Sadiq Khan tornou-se a primeira pessoa a assumir um terceiro mandato para a Prefeitura de Londres, do Partido Trabalhista. Então ele antecipou as eleições, porque cada dia que passa é um voto a menos para os conservadores, né? Você ainda tem inflação, tem questão, né, do preço dos aluguéis, né, preço da moradia, né, e tudo mais. Então, assim, os conservadores não estão num bom momento e todas as pesquisas indicam que os trabalhistas vão dar uma paulada, vão dar uma surra nos conservadores. Então, o que o Rishi Sunak está fazendo agora é convocar eleições logo para diminuir eventuais prejuízos, né, de longo prazo, tentar focar na ideia de que, olha só, estamos dando conta da economia, né, porque a inflação, embora esteja acima dos padrões habituais britânicos, ela está bem abaixo, né, do que ele pegou, por exemplo, com a Liz Truss, né, está bem abaixo do período imediatamente pós-pandemia. Então, assim, é o que ele quer fazer. Ele puxou o freio de mão, entendeu? Porque ele estava indo em direção ao precipício, puxou o freio de mão e vai tentar bater na tecla de que, olha só, a gente está consertando a economia, está tudo indo muito bem e tudo mais. Se vai dar certo, né, é improvável. Repito, todas as pesquisas apontam uma grande vitória trabalhista nesse momento. Só que vamos lembrar uma outra coisa. O candidato trabalhista desse momento é o Keir Starmer, que não é da ala, digamos assim, mais à esquerda do Partido Trabalhista. Ele é da ala de centro, né, do Partido Trabalhista, que algumas pessoas dizem até que é a ala da direita do Partido Trabalhista, né? Então, assim, ele não é nenhum revolucionário, tá? Não esperem isso, ele não é nenhum Clement Attlee, ele não é nenhum Mélenchon, para ficar em outro nome europeu contemporâneo. Ele é um cara de centro. Ele é, inclusive, o jeito que eu particularmente retrataria ele, pelo que eu tenho lido, pelo que eu tenho estudado, ele é um tecnocrata. Então, também tem isso, tá? O Partido Trabalhista está em vantagem, mas não esperem grandes guinadas em alguns pontos. E ocorreu uma coisa interessante, né? O Rishi Sunak disse que nenhum voo de deportação para Ruanda vai acontecer até as eleições, né? Porque ele sabe que isso é um assunto muito divisivo, ainda mais pensando, né, que ele provavelmente vai perder as eleições. Então, vamos congelar, né, o plano de deportação para Ruanda. E o Rishi Sunak não dá uma bola dentro, né? Porque viralizou hoje também um vídeo dele num pub no país de Gales, ele tentando, né, falar com o trabalhador, assim, na linguagem popular, e falar: e aí, e vocês estão ansiosos, né, por todo esse futebol? Aí alguém fala para eles: o país de Gales não se classificou para Euro. É o Steve Buscemi falando "What's up, fellow kids?" Pois é, bem parecido. Agora, 3 notícias desta quinta-feira, dia 23 de maio. China simula cerco a Taiwan com exercícios militares. Tivemos a posse, né, nessa semana, do novo presidente Taiwan, né, ou líder de Taiwan, se preferirem, né, o Lai Ching-te. Vou repetir o comentário que a gente fez aqui quando a gente explicou as eleições aqui no programa. Ele é o presidente / líder de Taiwan
mais pró-independência da história da ilha. Tá? Se ele vai seguir essa crença pessoal dele estando no cargo, são outros 500. Mas que ele é o maior defensor da independência de Taiwan. O que é a independência de Taiwan? Vamos recapitular. Né? É abandonar a política de duas Chinas. Ele fala, olha só, Taiwan virou uma coisa separada, uma outra coisa, vamos declarar a independência, não queremos mais ter, né, reivindicar o território da China continental, mas também não vamos aceitar que a China continental reivindique o nosso território como uma província rebelde. Então, Taiwan vai declarar sua independência. Se ele vai seguir isso no cargo, são outros 500, porque a realidade é muito diferente. E aí, na mesma semana, né, da posse, o porta-voz, né, das Forças Armadas chinesas disse que as manobras são a punição pelos atos separatistas, né, e um severo aviso contra interferências. Tá? Nós tivemos, né, a posse, como eu disse, e que recebeu mensagens congratulatórias, especialmente do Japão. Tá? Muito se falou dos Estados Unidos, né, que os Estados Unidos ali celebrou uma eleição democrática. Os Estados Unidos soltou uma mensagem meio protocolar, né, mas o Japão soltou uma mensagem mais incisiva, tá? Dando parabéns para ele pela eleição. E a China realizou um exercício basicamente cercando, né, a ilha de Taiwan com suas forças aeronavais. Bloco de extrema-direita expulsa partido alemão após polêmica. Então, meu caro Matias, vamos lá. O bloco Identidade e Democracia, que é o bloco que reúne os partidos de extrema-direita nas euroeleições, expulsou o Alternativa para a Alemanha, né? O partido de extrema-direita, nacionalista, anti-imigração, né, da Alemanha. Por quê? O Maximilian Krah, ele disse numa entrevista a um jornal italiano que nem todos os integrantes das SS eram criminosos ou nazistas. E aí o que acontece? Primeiro, esse cara, ele não era um candidato qualquer. Ele era o número 1 da lista do partido. Tá? Porque você vai lá e vota, você tem a opção de votar ou no candidato ou no partido. Se você vota no partido, o próprio partido, né, vai priorizar os seus candidatos. Então, olha só, o nosso número 1, o cara que a gente, sim, se a gente receber 10 votos, todos vão para ele, é o Maximilian Krah. Então, ele não era um cara qualquer, ele era o número 1 da lista. E segundo, a gente já falou isso aqui, eu não lembro em que contexto, mas assim, para ser um integrante das SS, era uma admissão de culpa criminosa. As SS foram declaradas uma organização criminosa, o que inclui o seu braço armado, as Waffen-SS, no julgamento de Nuremberg. Tá? Então, assim, se uma pessoa vir e fala que nem todo mundo que lutou no exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial era nazista, você tem bases históricas, bases documentais para fazer essa afirmação e para discutir isso. Você dizer que uma pessoa que era das SS não era criminosa ou não era nazista, você não pode fazer isso. Tá? Vou repetir, as Waffen-SS foram condenadas, as SS como um todo, foram condenadas como uma organização criminosa, tá? Um braço do partido nazista no julgamento de Nuremberg. Tá? Então, assim, o cara conseguiu ao ponto, ele chegou no ponto de que a Marine Le Pen disse que ele era muito tóxico. Amigo, quando a Marine Le Pen diz que você é muito tóxico, é porque você virou Chernobyl. Entendeu? Então, assim, o cara conseguiu essa proeza. O partido foi expulso
E assim, muito provavelmente é uma expulsão, né, para essa eleição agora, né, de daqui a um mês mais ou menos. Né? Depois, muito provavelmente, vão acabar ali se reintegrando. Então, assim, ele disse que é necessário analisar caso a caso. Entre os 900 mil integrantes da SS, também tinham muitos inocentes. Não, cara, não tinha. Você pode dizer que tinham inocentes no exército alemão, na marinha alemã, na força aérea alemã, sendo obrigados a trabalhos forçados pela Alemanha, mas nas SS não, sabe? Enfim, esse foi o nível, tá? Aí, depois do anúncio dessa expulsão e dele ter sido chamado de tóxico pela Le Pen, né, ele declarou que estava se afastando do partido, né? Minhas declarações estão sendo usadas como pretexto para prejudicar o partido e a última coisa que precisamos agora é de um debate sobre a minha pessoa. A AfD deve preservar a sua unidade. Né? Então ele declarou que iria ali se retirar e, né, para deixar aí a poeira baixar. Ainda na Alemanha, e ainda envolvendo a extrema-direita, né, aquele grupo, né, auto-intitulado Reichsbürger, né, que era um grupo ali também de extrema-direita envolvendo um muitas aspas, príncipe, né, alemão, começou o julgamento deles essa semana em Frankfurt, né, por conspiração para derrubar o Estado. E outras duas notícias europeias, meu caro Matias. A primeira delas é que foi anunciado nesse domingo, dia 19, que o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, está fora de perigo. Tá? Ele continua internado, né? Lembrando, ele tomou 3 balaços, tá? Continua internado, porém ele não corre risco de vir a óbito mais. Tá? Mas a bruxa tá solta na antiga Tchecoslováquia, porque hoje mesmo o presidente tcheco, o Petr Pavel, é internado num hospital em Praga porque sofreu um acidente de motocicleta. Meu Deus. O cara é presidente, fica andando de moto, aí também é difícil, né? O país nessa situação é o cara andando de moto. Lembrando que por exemplo, na NBA, os jogadores têm que se comprometer por contrato a não andarem de moto, né, por conta do caso Jay Williams. Né? O Jay Williams era um prospecto, né, muito forte ali, vindo do college. Ele foi a segunda escolha no draft de 2002 pelo Chicago Bulls, né? E no ano seguinte, ele se envolveu num acidente de motocicleta que destruiu ali a perna dele, basicamente. E desde então, todos os times da NBA impõem no contrato que você não vai andar de moto, não vai andar de patins, não vai andar de não sei o quê. Então aí tinha que ter essa cláusula para presidente também, porque moto é perigoso. E a outra notícia, meu caro Matias, é que foi aprovado nessa semana pelo Conselho da União Europeia e pelo Parlamento Europeu, o ato de regulação de inteligência artificial da União Europeia. Tá? Então, agora você vai ter uma primeira legislação forte e, digamos assim, vigência em um território grande e um território relativamente rico, né? Sobre inteligência artificial. Né? Então, vai regular especialmente os fornecedores, né, de sistemas de inteligência artificial e o uso da inteligência artificial também em contextos profissionais. Tá? Então, é algo a se ficar de olho. E fechando esse bloco, Macron manterá reforço de segurança na Nova Caledônia. O Emmanuel Macron, presidente da França, foi para a Nova Caledônia, tá? Ele está na Nova Caledônia nesse momento, onde ele se encontrou com autoridades e também com policiais, e ele fez 2 comentários interessantes. Né? Apenas recapitulando para o nosso ouvinte que está ouvindo o programa pela primeira vez. Nova Caledônia é um território ultramarino francês
que fica no Oceano Pacífico, que recentemente teve um referendo pela independência que foi rejeitado. É um território muito rico em recursos minerais, como níquel, tá? E recentemente foi proposto no legislativo local uma lei que daria o direito ao voto para pessoas que residam no território há mais de 10 anos. Originalmente, o direito ao voto nesse território, que é uma série de ilhas, é regulado pelo Acordo de 98, que estabelece que o direito ao voto seria congelado naquele momento, ou seja, apenas os filhos das pessoas que podiam votar naquele momento teriam direito ao voto, tá? Sejam eles originalmente franceses, sejam eles nativos. Essa mudança de lei gerou uma revolta popular muito grande, porque as pessoas estão falando, olha só, isso quer dizer que a França vai voltar a colonizar o território, porque a pessoa imigra da França para cá, passou 10 anos, ela vai ter direito ao voto e vai votar contra a independência. A França acusa o Azerbaijão e também a Turquia de estarem financiando, estarem articulando esses protestos. 6 pessoas morreram, tá, como consequência desses tumultos. O aeroporto de Latontuta, que é o principal aeroporto da Nova Caledônia, chegou a ser tomado pelos manifestantes, tá? E por conta dessa emergência, o Macron foi até a ilha, tá? Onde, repito, se encontrou com líderes políticos, se encontrou com policiais. Primeira coisa interessante que ele mencionou é essa que você já trouxe na manchete, meu caro Matias. O reforço de segurança vai ser mantido lá enquanto o governo francês em Paris considerar necessário. Tá? Estamos falando de um reforço de 3.000 policiais e militares, e ele disse que eles vão ficar lá mesmo durante as Olimpíadas de Paris, se for necessário. E a segunda coisa é que o governo francês não vai impor essa mudança ao voto. Se o parlamento local rejeitar essa mudança no voto, o governo francês simplesmente iria aceitar e não iria, então, tentar forçar essa mudança. Porque, repito, desagrada especialmente aos nativos, especialmente ao povo kanak, que corresponde a mais ou menos 41% da população do território. O Macron, nesse contexto, ele inclusive deu uma alfinetada ali. Ele disse, somos um país engraçado, né? Somos no sentido de que somos todos o mesmo país, né? Na França, os estrangeiros que moram há mais de 10 anos podem votar, mas aqui não vão poder. Então ele mesmo dizendo que não vai impor a mudança, ele quis dizer, olha só, gente, tipo, né? Tá desigual esse negócio, enfim. Vamos ver como é que vai ficar. E nessa semana, no dia 29 de maio, aproveitando que estamos no Pacífico, teremos um referendo constitucional na gloriosa República de Vanuatu. Né? Por quê? Os nossos ouvintes talvez se lembrem, né, nos últimos anos, que várias vezes a gente comentava aqui que teve um voto de desconfiança, alguma coisa assim, no parlamento de Vanuatu, porém o voto não era concretizado. Por quê? Porque se os parlamentares simplesmente não fossem ao voto, não fossem votar, não tinha quórum suficiente, o voto não caminhava. Tá? O que uma das emendas quer propor, é que se o parlamentar ficar ausente em um determinado número de votações, ou se ele for excluído pelo seu próprio partido, o assento se tornará vacante. Então é para impedir que esse mecanismo da cadeira vazia vire o habitual como ele virou recentemente. Então tá aí mudança na Constituição da Gloriosa República.